O justo viverá pela fé. E se eu te disser que essa frase provavelmente significa mais do que o que você pensa? Essa é uma frase que certamente você já ouviu, mas que também, muito provavelmente, você não conseguiu captar a profundidade do significado dela, a menos que tenha analisado com atenção o contexto em que ela está inserida. Por isso eu quero convidar você a voltar sua atenção comigo para o texto de Abacuque, que foi a nossa leitura de hoje, e extrairmos o significado real, profundo dessa afirmação e entendermos o que significa dentro dessa resposta que o Senhor dá a Abacuque, dizer que o justo viverá pela fé. Vamos dar uma olhadinha para o texto, convido você então a refletir comigo. Hoje nossa leitura foi do livro de Abacuque. Um livro do profeta Abacuque é um livro pequeno, são apenas 3 capítulos. E nós temos aqui um profeta que exerceu a sua atividade provavelmente por volta do ano 600 a.C., ali na reta final do reino de Judá, da cidade de Jerusalém. Ele profetizou ali nesse finalzinho, nos momentos finais, antes de Judá, antes de Jerusalém caírem para Babilônia. Então nós temos um profeta que está lidando com todas as dificuldades desse tempo. As dificuldades da incerteza, do medo, porque havia o anúncio desse castigo de Deus que viria através da Babilônia, havia todas essas incertezas, essas potências que se levantavam contra o povo de Deus ao redor, então havia insegurança, havia medo, mas havia também e principalmente muitos problemas dentro da sociedade de Judá. O povo de Judá tinha se tornado extremamente perverso, havia se afastado dos caminhos do Senhor, muita maldade, cobiça, orgulho, maldades, opressão, destruição, violência, a coisa era feia dentro do povo de Deus. A nação de Judá, a cidade de Jerusalém, vivia oprimida por fora, mas também era uma grande opressora dessa sociedade. Havia muita maldade, havia uma estrutura de poder e de riqueza que oprimiam os pobres, então era um tempo difícil de viver, um tempo difícil de estar ali em Judá, e é nesse contexto que o profeta Abacuque está inserido. E uma coisa interessante sobre o livro do profeta Abacuque é que a profecia de Abacuque não parte de um movimento de Deus, não com tanta clareza assim. O livro do profeta Abacuque surge de um questionamento, de uma inquietação do coração do profeta. É o profeta que vai ao Senhor com a sua inquietação e então recebe a resposta de Deus. Ao contrário dos outros livros proféticos, em que nós temos o Senhor se levantando, indo atrás de um profeta e dizendo, olha, dando a ele uma visão, anuncia isso, diga isso para fulano, diga isso para cicrano. Não, aqui nós temos Abacuque inquietado, incomodado por uma situação e vai ao Senhor. Isso é muito interessante da gente refletir sobre isso e a gente notar sobre como muitas vezes nas nossas vidas o nosso aprendizado com Deus também surge a partir disso. Essa inquietação que o próprio Senhor coloca dentro dos nossos corações, que muitas vezes vai abrir os seus olhos para algo, para um problema, para algo que precisa ser feito, para uma realidade que precisa ser mudada, uma questão que demanda solução e que vai mexer com você, que vai te incomodar e vai te mover na direção de alguma ação que vai ser usado pelo Senhor como um instrumento de nos ensinar, de nos trazer algo. É o que acontece com o profeta Abacuque. Ele está diante dessa situação de maldade, de opressão, de destruição, de violência, de injustiça. E o profeta Abacuque se volta para o Senhor e apresenta os seus questionamentos. Ele diz, até quando, Senhor? Até quando terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Eu clamo a violência por toda parte, mas tu não vens nos salvar. E aí ele sai dizendo, olha, eu estou vendo maldade, a opressão, a destruição, e ele vai elencando tudo isso que ele tem visto, mas o livro parte desse questionamento do profeta, Deus, até quando? Eu estou clamando e o Senhor não responde. Eu não ouço a sua resposta. Eu grito violência por toda parte e o Senhor não parece estar se importando, o Senhor não responde o meu clamor. O Senhor então responde a essa inquietação do profeta. Responde a essa inquietação com uma resposta certamente inesperada por ele. Ele diz o seguinte, observe as nações ao redor. Olhe as nações, admire-se, e deixa eu te dizer uma coisa, eu
estou fazendo algo, estou movendo algo, que se outras pessoas te contassem, você não acreditaria. Eu estou levantando os babilônios. Estou levantando os babilônios, um povo cruel, um povo violento. E eles marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras. Eu vou acabar com essa perversidade. Eu vou botar um fim a toda essa maldade que te cerca, usando os babilônios. Um povo cruel, um povo violento, mas que serão meu instrumento, instrumento de juízo nas minhas mãos, para dar um fim a essa maldade que você tem descrito. O Senhor, contrariando talvez a expectativa inicial do profeta, que gostaria que o Senhor fizesse ali uma intervenção pontual e simplesmente, sei lá, tirasse a vida de todos os perversos, bom, não sobraria muita gente. Certamente sobrariam muito poucos, os remanescentes foram muito poucos. Mas o Senhor então diz, olha, eu já estou em movimento, eu já estou agindo. Eu estou levantando os babilônios e eles vão ser esse instrumento de justiça. Mas o profeta Abacuque, diante dessa resposta de Deus, ele se vê ainda mais inquieto e ele fica, tá Deus, mas certamente o Senhor não está planejando exterminar a gente, né? Porque ele conhecia a fama dos babilônios e o Senhor é a nossa rocha. O Senhor vai enviar os babilônios para nos disciplinar como castigo para os nossos pecados. Mas tu és puro e não suportas ver o mal e a opressão. O Senhor vai ficar indiferente diante desses traiçoeiros? Ficarás calado enquanto os perversos engolem os que são mais justos do que eles? O questionamento do profeta passa a ser, então, peraí, não, Deus, mas o Senhor vai usar a gente pior do que nós? Vai usar eles que são mais ímpios? Nós somos mais justos do que eles. O Senhor vai usar eles para nos castigar? Vai permitir que eles exerçam essas maldades contra o seu povo, que é mais justo do que eles? Vai deixar que eles fiquem impunes? Então, nós seremos castigados, mas eles que são piores, eles vão ficar impunes. E a resposta do Senhor, no capítulo 2, é o seguinte, ele diz para Abacuque, pega uma pedra, pega uma tábua, registre em tábua isso que eu vou te dizer agora. Registre para que fique registrado, para que seja lido no futuro. Essa é uma visão do futuro. Pode ser que vocês tenham a percepção de que está demorando a acontecer, mas esperem com paciência, porque certamente acontecerá. E aí nós temos o versículo 4, o versículo central, mais importante desse livro. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmo confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Aqui, nós temos no hebraico o mesmo termo que pode ser traduzido por fé ou fidelidade. É o mesmo termo no hebraico e em alguns momentos no texto bíblico ele vai ser traduzido por fé, em outros vai ser traduzido por fidelidade. Dependendo da versão da Bíblia que você tem aí, ele foi traduzido aqui por fé. Mas a NVT faz uma tradução, e se eu não me engano a NVI também faz essa opção por fidelidade, que é muito interessante para ajudar a gente a entender o sentido mais profundo desse texto. Quando ele diz que o justo viverá por sua fidelidade a Deus, isso é importante por quê? No contexto hebraico, eu já falei sobre isso aqui em algumas reflexões, no contexto hebraico, a fé está necessariamente aliada a uma ação. Então, se eu creio, eu executo algo com base nessa fé. Crer é necessariamente agir com base nessa fé. Só que no nosso contexto ocidental, a fé, a palavra fé, é muito associada a um exercício meramente intelectual, algo da mente. Então, quando alguém diz, eu tenho fé nisso, ela não necessariamente está dizendo que ela faz algo com base naquilo, mas simplesmente que ela acredita, ela tem um pensamento a respeito daquilo. Por isso, quando o texto é traduzido, o justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus, ele nos ajuda a entender o significado do texto, porque o Senhor está dizendo o seguinte, Abacuque, olhe para os arrogantes, os perversos, esses que confiam em si mesmos. Você já me apresentou a sua insatisfação com eles, com toda essa maldade, com toda essa perversidade, você tem visto tudo isso. O justo, porém, Abacuque, viverá por sua fidelidade a Deus. O justo, mesmo que esteja cercado por maldade, por opressão, por violência, por destruição, por injustiça,
Mesmo que ele esteja cercado por tudo isso, o justo ele vai continuar vivendo a sua vida em fidelidade ao Senhor. A resposta do Senhor para toda a injustiça do mundo que Abacuque apresenta ao Senhor, para toda essa maldade que o cerca, a resposta do Senhor para tudo isso é que os justos continuem vivendo em justiça, que os justos vivam em fidelidade ao Senhor, que os justos vivam pela sua fé no Senhor e não com base naquilo que os cerca. Os justos, eles não devem ser guiados pela maldade, pela perversidade, pela violência, pela injustiça que tanto os assedia. Os justos são aqueles que, apesar de toda a maldade ao redor, continuam vivendo, obedientes ao Senhor, em fidelidade ao Senhor, com as suas ações condizentes com aquilo que eles creem, permanecem fiéis ao seu Deus. A resposta para a maldade do mundo é a justiça dos fiéis. É a bondade, é a integridade daqueles que continuam vivendo em fidelidade ao Senhor. Por mais que estejam cercados de arrogantes, de ladrões, de pessoas gananciosas, não importa o que esteja ao redor. O justo continua vivendo em justiça porque ele continua vivendo em fidelidade ao Senhor. E na sequência o Senhor diz, olha, com certeza eles não ficarão impunes. Não haverá impunidade para a Babilônia. E aí ele segue no capítulo 2 com uma série de ais, né, declarando as aflições que seriam colocadas sobre esses perversos, né? Que aflição espera vocês, ladrões, que aflição espera por vocês, que constroem casas enormes com o dinheiro obtido por meio da opressão. Que aflição espera vocês, que constroem cidades com o dinheiro obtido por meio do homicídio e da corrupção. Que aflição espera vocês que dizem a ídolos de madeira, despertem. O Senhor vai listando todas essas maldades, perversidades, desde a cobiça, desde o amor ao dinheiro, a idolatria. E diz para Abacuque, existem muitas aflições que aguardam por esses. Eles certamente não ficarão impunes. No verso 14 do capítulo 2, ele diz, assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. A glória do Senhor ocupará toda a terra. Governará, dominará toda a terra, tudo isso será transformado. A glória desses hoje, a glória deles hoje, desses perversos hoje, será transformada em desonra. Certamente o Senhor trará justiça. Agora, os justos que vivam pela sua fidelidade a Deus. Diante dessa resposta do Senhor, o profeta Abacuque conclui o seu livro então com uma oração no capítulo 3. Ele começa essa oração dizendo que ouviu a respeito do Senhor e ele fica maravilhado com as obras que o Senhor já fez. E ele clama ao Senhor para que continue ajudando, para que continue agindo como ele fez no passado. E ele fala no verso 3, que ele reconhece no verso 13, né, saíste para resgatar o teu povo, para libertar teus ungidos, esmagaste a cabeça dos perversos, descobriste até os ossos. Então ele está confiante nessa ação do Senhor, que vai se levantar, que vai resgatar o seu povo. Mas no finalzinho, talvez nós tenhamos um dos textos mais conhecidos, que talvez você conheça muito, mas não saiba de onde vem. E não. Esse texto não foi escrito pelo Kleber Lucas, não é uma citação de uma música. É texto bíblico, gente. Abacuque, capítulo 3, a partir do verso 16, ele vai dizer o seguinte: esperei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre os nossos invasores. Esperei em silêncio, aguardando o dia em que o Senhor trará, então, a justiça sobre esses maus, sobre esses invasores. Mas ele diz a partir do verso 17, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos, os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano, é minha força, Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Abacuque, diante daquela situação, cercado por maldade e perversidade, tendo a palavra de Deus de que ele traria juízo através da Babilônia, e de que, em meio a esses dias difíceis, os justos deveriam permanecer fiéis e deveriam viver
com base na sua fidelidade ao Senhor, o profeta então conclui a sua oração dizendo, e convicto, beleza, ainda que agora eu não veja a figueira florescer, ainda que eu não veja os frutos nas videiras, ainda que a colheita das azeitonas não dê em nada, ainda que os campos fiquem vazios e improdutivos. E sim, isso foi realidade por muito tempo em Israel, em Judá. Ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios. Mesmo assim, mesmo em todas essas dificuldades, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. O justo, ele se alegra no Senhor, ele continua confiante no Deus da sua salvação, porque o justo, ele viverá pela sua fidelidade a Deus. Ele segue vivendo pautado na sua fidelidade ao Senhor, naquilo que ele crê no Senhor, independente daquilo que o cerca. Ainda que os perversos estejam prosperando, ainda que a injustiça e a maldade governem o mundo, ainda que esteja tudo no chão, que nem colheita seja mais possível fazer, porque foi tudo destruído. Ainda e apesar de tudo isso, o justo, ele segue vivendo pela sua fidelidade no Senhor. Ele segue obediente em todo tempo, em toda circunstância. E porque ele vive nessa fidelidade, ele consegue se alegrar no Senhor. Ele exulta no Deus da sua salvação, ainda que essa salvação não tenha vindo, ainda que ele ainda não tenha visto essa salvação. E o Senhor, o seu Deus, é a sua força e é aquele que mantém os seus pés firmes. E é por isso que eu disse no começo que esse texto provavelmente significa mais do que o que você pensava até então. Quando ouvimos a frase que o justo viverá pela fé, talvez isso traga para sua mente, trouxesse à sua mente a ideia de que o justo ele deve só viver então no campo das ideias ali, pautado no seu pensamento de fé, naquilo que ele crê no Senhor. Mas o profeta Abacuque ouve uma resposta do Senhor que o desafia a ir além. No mundo mau, Abacuque é desafiado a viver e a exercer a sua justiça com base na sua fidelidade ao Senhor. O mundo está acabando, Abacuque, o mundo é mau, o mundo é perverso, beleza. Continue você sendo justo. Que você seja o justo, que você seja bondoso, que você seja misericordioso, seja você aquilo que esse mundo tanto carece, aquilo que está tão em falta. Aquilo que você tem clamado ao Senhor, comece você, vivendo e colocando isso em prática na sua vida. Confie no Senhor, para que, apesar das dificuldades, Ele seja a sua alegria, a sua fonte de salvação, a sua força, aquele que firma os seus pés, mesmo num mundo tão atribulado. Que Deus abençoe você e que você seja justo, que você viva pela sua fidelidade ao Senhor, independente de todo o mal, de todas as oportunidades erradas que te cercam o tempo todo. E você sabe quantas elas são. Permaneça fiel ao Senhor. Viva pautado na sua fidelidade a Ele. É o convite que o Senhor faz, o alerta que o Senhor faz a Abacuque e Ele continua fazendo a todos nós. Clica na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar, encaminha para alguém que possa ser abençoado por essa reflexão. Volta amanhã, a gente segue lendo os profetas e aprendendo mais lições preciosas com eles. Deus te abençoe.